Bom dia, boa tarde, boa noite. Então a gente está aqui na nossa aula 14, né? Então a gente vai trabalhar agora com o sistema operacional Linux, tá? Deixa eu pegar aí primeiro e trabalhar com uma introdução ao Linux, tá? Então antes da gente pegar e adentrar no Linux, a gente precisa entender um conceito básico que é software livre, tá? Então software livre, né? Ele é livre, né? Por quê? Porque ele dá liberdade pro usuário, tá? Então ele pega e concede liberdade para o usuário. Essa liberdade ela é concedida por quem? Pela comunidade de software livre, tá? Pela comunidade de software livre. Ela pega e concede e respeita as liberdades, tá? Então software livre ele não quer dizer gratuito, tá? Então muita gente confunde por quê, né? Em inglês, software livre quer dizer free software, tá? E esse free ele possui, né, tanto a concepção de gratuito em inglês quanto de livre, tá? Então por isso que muitas pessoas acabam confundindo, achando que software, né, que free software, que software livre é software gratuito, não é, tá? Então esse free, essa liberdade, tá, ela está relacionada a alguns preceitos que a comunidade prega, tá? Então a gente tem esse nome aqui que é do Richard Stallman, né, que ele pega e lidera esse, né, a Free Software Foundation, né, que ela foi fundada lá em 85, tá? Então a Free Software Foundation completará seus 35 anos agora esse ano, tá? Então o software livre ele é, bora dizer assim, resguardado pela Free Software Foundation, que foi fundada pelo Richard Stallman, tá? Então, bora lá. O que é software livre? Afinal das contas, tá? Então, esse FCF é Free, né, Community Foundation, tá? Então, bora lá, tá? Então, ele é baseado em 4 liberdades. Eu tenho a liberdade, a primeira liberdade é o que? De executar um programa para qualquer propósito, para qualquer finalidade. Então, eu não preciso pegar e notificar ninguém. Eu posso executar para um programa, para estudar o programa dentro do meu ambiente de trabalho. Então, não preciso pegar e ficar, né, dizendo para que eu vou usar aquele programa. Então, por que acontece isso? Porque no software que não é livre, existe o que a gente chama de licença de uso. Então, é justamente um contrato que você assina e diz, ó, ele te diz quais são as oportunidades que você pode usar o software. Se você fizer algum uso fora daquilo, você pode ser processado. Então aqui no Linux eu posso usar para qualquer propósito, tá? Se for um software livre, eu posso usar para qualquer propósito, tá? A segunda liberdade é justamente estudar como é que esse programa funciona, tá? E adaptar para as minhas necessidades, tá? Então isso daqui exige o que? Código fonte, tá? Então eu posso modificar o programa, tá? Então isso daqui, na segunda liberdade, ela permite que eu melhore, que eu otimize determinado programa, tá? A terceira liberdade é que eu posso redistribuir cópias, tá? Sem problema algum, tá? Para o quê? Para que isso? Para conseguir, né, fazer com que aquele determinado programa, aquele determinado software consiga chegar a outras pessoas. Então eu posso baixar, gravar num pendrive, posso baixar, gravar num DVD e entregar para o meu colega, tá? Eu tenho aqui a quarta liberdade, né, que ela tem a ver com a segunda. A segunda é a de modificação. Então a quarta é o que? Justamente compartilhar as modificações,
Tá? Então na segunda eu consigo modificar, então a quarta ela é sobre o compartilhamento de modificações. Tá? Então, basicamente, os meus softwares livres eles são gerenciados por essa licença, tá? Que é a GNU GPL, tá? Que é a GNU GPL, tá? Então, bora lá, já entendeu que é software livre, que ele é baseado em 4 liberdades, que é a liberdade de uso, liberdade de modificação, distribuição e distribuição das modificações, beleza? Então a gente vai ver agora o foco do nosso, né, dessa terceira etapa do curso, que é o Linux. Então como é que surgiu o Linux? Tá? Então o pai do Linux é o Linus Torvald. Tá? Lá em 91, tá, ele era estudante de computação lá em Helsinki e desenvolveu o kernel do Linux. Tá? Desenvolveu o que é o kernel? Ele é o núcleo do sistema operacional. Tá? Ele é o núcleo do sistema operacional. Tá? Então ele pegou, desenvolveu o kernel e postou uma mensagem, tá? Justamente pedindo que as pessoas pegassem e ajudassem ele a melhorar, aperfeiçoar esse kernel. Tá? E para que isso fosse possível, ele utilizou a licença GPL. Né? Justamente é uma das licenças que possibilitam software livre. Tá? Só que assim, esse kernel ele precisava de um nome. Tá? Eles resolveram chamar esse kernel de Linux. Tá? E ele tem, né, o Linux ele tem como mascote um pinguim. Né? Aí vem a pergunta, por que o pinguim? Né? Porque o Linus Torvalds estava viajando e ele foi mordido por um pinguim. Aí acabou, né, ficando como mascote, que é o Tux, que é o mascote do Linux. Tá? Só que assim, qual o problema que a gente tem aqui? Eu tenho um kernel, eu tenho um sistema operacional, só que eu não tenho programa. Tá? Tanto aqui falta do Linus Torvalds e do Tux. Tá? Então o que aconteceu? Né? Eu tenho o sistema operacional, mas não tenho o programa. Então, a iniciativa GNU ela tinha o contrário, ela tinha o programa e não tinha o sistema operacional. Então por isso que a gente fala que o sistema operacional, o Linux, na verdade ele é GNU Linux. Por quê? Eu vou ter os softwares desenvolvidos pelo projeto GNU e o kernel do Linux. Tá? Então o projeto GNU ele foi iniciado lá em 84. Tá? E ele também seguia as premissas de software livre, só que ele tinha só os programas. Tá? Tinha só os programas. Tá? Então por isso que a gente fala que o sistema operacional é GNU Linux. São os programas do projeto GNU mais o kernel do Linux. Tá? Então aqui o Richard Stallman, que ele é o guru do projeto GNU. Esse daqui é o símbolo do projeto GNU, que é um GNU. Tá? E aqui o Linus Torvalds com o Tux. Tá? Então, o que acontece? Né? O GNU e o Linux, o projeto GNU e o projeto Linux serão projetos separados e acabam se unindo para formar o que a gente chama de GNU Linux. Tá? Então, quais são as características do GNU Linux? Ele é gratuito, tem código-fonte aberto, é um sistema multiusuário, ou seja, permite que vários usuários se conectem ao mesmo tempo. Ele é multitarefa, ou seja, executa várias ações ao mesmo tempo, posso ter vários programas abertos ao mesmo tempo. Ele tem baixa vulnerabilidade a vírus, né, porque os vírus são mais focados para sistemas Windows. Tá? E ele pode ser executado em várias arquiteturas. Tá? Então tem vários hardwares rodando Linux. Tá? Então a gente, né, o Linux está presente inclusive nos celulares. Se você tem um celular Android, você está rodando o Linux. Tá? Tem um outro ponto aqui no Linux que são o que a gente chama, é o que a gente chama de distribuição. Tá?
que são distribuições? São as variações do Linux. Tá? Então o que acontece? O que diferencia uma distribuição da outra? Tá? Uma distribuição ela vai usar o kernel do Linux, tá? E vai juntar aplicações de acordo com a comunidade daquela distribuição. Tá? Então, cada distribuição ela vai ter esse conjunto aqui. Vai ter o kernel do Linux e as aplicações que achar interessante. Tá? Então, as distribuições elas são mantidas por organizações, tá? Comerciais ou por projetos comunitários. Tá? Eles pegam, testam, disponibilizam. Tá? E assim, nada impede que qualquer um possa criar a sua própria distribuição. Tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos de distribuição, né, na barriga do Tux aqui. CentOS, Ubuntu, SUSE, Red Hat, Debian, Fedora, Gentoo e Mandriva. Tá? Então a distribuição eu tenho algumas versões que são corporativas, né? Tipo o Red Hat, o Ubuntu Server e o SUSE. E eu tenho versões open source, né? Então, por exemplo, o Fedora ele é open source do Red Hat, CentOS também, tá? O Debian, né? Ele é o sucessor, né? Aliás, ele é o antecessor, né, do Ubuntu. O Ubuntu ele é uma distribuição derivada do Debian, tá? O Oracle Linux é da Oracle, tem o Arch Linux também, que ele não deriva, tem o Gentoo, e eu tenho o OpenSUSE, né? O OpenSUSE é a parte aberta do SUSE. Aí vem a pergunta, mas por que existem essas versões abertas aqui? Né? Justamente para que sejam aperfeiçoadas as versões Enterprise. Tá? Então a comunidade vai lá e testa e acaba dando report que acaba fortalecendo as versões Enterprise. Tá? Então como é que inicializa o sistema operacional? Tá? Então você pega e liga o computador, a BIOS faz o check, né? Checa toda a parte do hardware, se ele está funcionando. Logo em seguida o que acontece? É carregado na memória RAM que chama de bootloader, tá? Para que ele saiba onde procurar o sistema operacional. Logo em seguida o bootloader ele é executado, ele vai carregar um gerenciador de boot. No caso do Linux eu tenho o Grub ou o Lilo, tá? Logo em seguida o kernel é carregado para a memória RAM, né? No caso aqui o kernel do Linux, e logo em seguida os arquivos de configuração de usuário, tá? Então essa daqui é a nossa primeira aula. Então a gente vai usar esses livros aqui, né? O Silva de 2018, o guia oficial do Linux, né? Do Linux Mint, e o manual completo do Linux, tá? Então, gente, obrigado e até a próxima.